Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa aula de expansão de projeto de vida e hoje nós iremos estudar a situação de aprendizagem 2, que tem por título Podemos Ser Muitos. E aqui já está dando uma ênfase, né? É uma exclamativa, podemos ser muitos. E ela tem como base de trabalho, né, a competência socioemocional, que é autoconfiança e tolerância à frustração. É difícil, né? A gente ser tolerante, né, a uma frustração que a gente passou, mas é um aprendizado da vida. Vamos para a leitura então? Você já deve ter escutado várias vezes que errar é humano, mas quantas vezes foi capaz de refletir profundamente sobre a sua incompletude e imperfeição por meio de um erro que cometeu? Eita, pergunta difícil, né? Já começo aí com vocês aí no fogo já. E aí, pessoal? O que vocês têm aí para me dizer? Ou para refletir? Vamos dizer então para refletir. Vocês já pararam para refletir sobre os erros, as tomadas atitudes que vocês, poxa, não devia ter feito isso, devia ter analisado melhor? Vocês já pararam para analisar, para refletir sobre esses erros? Ou você simplesmente vai, toma, bola aqui, bola para frente e não reflete? Gente, é muito importante nós termos essa reflexão sobre os nossos erros. Até porque, assim, a gente sempre ouve, né? Errar é humano, claro. Mas eu já ouvi outras pessoas falando, errar é humano. Mas cometer os mesmos erros, né? Significa outra coisa, que eu não vou dizer aqui a palavra. E é complicado quando a pessoa sabe que está errado, já fez a coisa, que já sabe que dá erro e ainda permanece no erro. A pessoa não abre a mente para dizer, poxa, eu tenho que mudar, eu preciso mudar essa forma, essa atitude, né? No trabalho, às vezes uma atitude que você faz, às vezes pode ser até impensável, às vezes é um jeito seu de lidar, às vezes de se expressar, mas que às vezes para uma pessoa não soa legal. E às vezes quando essa pessoa começa a tratar você meio diferente, você pergunta, nossa, por que essa pessoa está me tratando assim? Será que eu fiz alguma coisa? Ou você simplesmente, deixa pra lá e não quer mais saber da amizade da pessoa? Eu sou uma pessoa que eu reflito muito as consequências que vem acontecendo na minha vida. Como eu já falei para vocês, né, vocês sabem que eu sou músico, né, agora eu deixei a minha carreira musical um pouquinho de lado para me dedicar na educação, que já era um projeto de vida que eu tinha desde a época do ensino médio em querer ser professor, mas como eu decidi mudar o caminho, que foi para a música, então eu tive que arcar então com as consequências, né, de alguns erros, de algumas frustrações, mas também teve os lados de alegria, os lados de prazer que eu tive. Então eu reflito muito sobre isso. Teve coisas que eu falei, poxa, eu acho que se eu tivesse trilhado outro caminho, as coisas estariam diferentes. Por exemplo, a música não me trouxe uma vida estável financeiramente. Ela não me trouxe condições de comprar uma casa, de comprar um carro, de conseguir adquirir outros bens. Não me trouxe. Mas eu fiquei muito tempo acreditando que aquilo ia dar certo na minha vida. Só que nem tem aquele detalhe. Eu penso muito assim, o meu negócio é pensar e analisar. Vai que de repente dá certo. Ou se de repente eu estou persistindo num erro que realmente não vai dar certo e eu estou acreditando que vai e eu não estou enxergando alguma coisa. A vida, ela sempre nos dá detalhes, informações que a gente consegue entender se a gente está caminhando para o caminho certo ou se nós estamos trilhando o caminho errado. Então, na música, como eu falei, eu tinha muita essa dúvida. Mas se eu desistir agora e de repente voltava um pouquinho para eu chegar lá, será que é realmente para continuar? Será que não é? Só que agora chegou um momento na minha vida em que eu não tinha mais como eu pensar em continuar em algo que não estava me dando uma segurança na minha vida. Como eu disse para vocês, a pandemia ela veio e mexeu com as estruturas de todo mundo, principalmente a estrutura emocional, onde você começa a
analisar, avaliar e a repensar sobre a sua vida, sobre as atitudes, sobre situações que você poderia ter feito diferente. Então a pandemia ela me trouxe essa reflexão. Falei, poxa, se eu morrer agora, que eu peguei a Covid, eu fiquei muito mal. Não cheguei para o hospital, mas eu fiquei muito mal em casa, eu e a minha esposa. Eu falei, poxa, se eu morrer nesse momento, o que vai ser das minhas filhas e da minha esposa? O que eu vou deixar para elas? Que elas vão ter uma certeza, uma segurança para continuar a vida delas. E isso me trouxe uma reflexão muito grande. Falei, não, eu preciso mudar a estratégia, o caminho da minha vida. Não tá legal, não tá fluindo, é melhor eu mudar. Então eu tomei a decisão, falei, pronto, vou parar então com a música. Parar, digo assim, né? Entre aspas aqui. Vou dar um tempo, vou continuando sim atendendo os convites, né? Mas não vou me dedicar 100% como eu fazia antes. Eu me dedicava 100%, eu vivia disso. Agora não, vou trabalhar, vou voltar para a faculdade, vou terminar aquilo que eu comecei, que eu deixei de lado em 2005 e vou agora viver uma nova vida. Mas aí você me pergunta, mas professor, por que você decidiu tanto tempo acreditar na música, acreditar nesse outro lado, né, que você estava vivendo, vendo que não estava dando certo, né, que realmente não foi para frente do jeito que você planejava, e por que você continuou? Eu acreditei, realmente, acreditei fielmente. Sabe quando você acredita que o negócio vai dar certo? Até que num certo ponto, posso se dizer, chegou a dar certo. Onde é que eu queria que atingisse a minha música, a minha arte, ela chegou. Só que ela não me trouxe aquilo que eu acreditava que ela poderia me trazer. Que era essa segurança, que era essa estabilidade, que era de poder conseguir algo assim na vida que pudesse me dar uma certeza melhor, de um futuro melhor para minha família. E quando chegou a pandemia, que houve toda aquela mudança, que me trouxe essa reflexão. É hora de mudar, é hora de mudar o caminho. E foi aí que eu decidi mudar. Vamos continuar com o texto aqui? É muito legal essa aula. Vamos lá. Acredito que na maioria das vezes tenha sido comum se sentir envergonhado e culpado pelo que fez. Digo isso porque um dos motivos de se sentir assim reflete questões culturais que foram interiorizados por nós ao longo de séculos e que nos fazem muito mal. Considerando que a nossa sociedade, padrões de perfeição e sucesso foram sendo construídos sem dar brechas ao erro. Infelizmente, é uma verdade isso. Né? A sociedade, né, ela foi construindo, né, com o tempo um padrão de perfeição na vida da pessoa. Né? Você pode ver nas novelas, por mais que as pessoas sejam pobres, né, que eles fazem personagens de pessoas pobres, mas eles têm um certo padrão, né? Um certo padrão que eles colocam. Você pode observar, é muito raro eles colocarem pessoas pobres com uma condição de vida ruim. E eu acho até engraçado nas novelas antigas, né? Hoje eu não sei como é que tá hoje, eu não assisto mais. Mas eu achava interessante que as pessoas pobres nas novelas utilizavam táxi. Gente, pelo amor de Deus, táxi é muito caro, na época era muito caro. Para você ir daqui para o centro da cidade de Sorocaba, você pagava 50, 60 reais. Eu achava interessante isso. Que como é que as pessoas conseguem, né, criar na mente das pessoas que elas têm que andar de táxi, que elas, por mais que sejam pobres, têm que andar de táxi. Gente, me desculpe, mas se eu andei de táxi na vida, acho que foi umas 2 vezes, é muito caro. A única vez assim que... única vez não, acho que agora, no momento que a gente mais utiliza é o Uber, que sim, dá para nós poder utilizar, né? Isso é mais em conta do que o táxi. Então foi criado aí, né, uma cultura, né, um padrão de perfeição e sucesso, né? E você não pode errar, né? E tudo isso fica impregnado na mente das pessoas. Contudo, é impossível não admitir, como diz o ditado, errar é humano. Não sei o que você pensa sobre isso, mas errar faz parte da vida de qualquer pessoa e todos nós precisamos aceitar isso com menos julgamentos. Isso é muito importante.
Ao assumir essa postura, fazemos as pazes com a nossa própria humanidade. Acreditamos que essa postura é a melhor forma de ser honesto consigo mesmo e lidar com as próprias fraquezas. Certo, pessoal? Vou dar uma acelerada aqui no texto para nossa aula não ficar muito longa, tá? Vou lá para baixo. Partindo por esse exemplo de Thomas Edison, né? Vou voltar aqui, eu pulei o texto errado aqui. Vamos lá. Analisando o erro por outra perspectiva, convenhamos que eles nos permitiram ter grandes avanços na nossa sociedade. A título de exemplo, quem não estudou as tentativas e erros de Thomas Edison ao inventar as lâmpadas elétricas, você já teve a curiosidade de assistir algum vídeo que fala sobre a história de Thomas Edison? Gente, é muito bacana, é muito top. Então eu vou querer deixar agora esse vídeo para você assistir. Eu vou passar aqui agora aqui na nossa aula. Vai estar aqui no slide aqui para vocês e depois a gente retoma aqui, tá? Assista ao vídeo aí. Ilustrando História. Não é comum encontrar na história alguém que possua uma grande capacidade científica e criativa aliada a um perfil empreendedor. Mas foi esta combinação que se deu com um dos maiores inventores que a humanidade já viu, o americano Thomas Edison, que além de brilhante inventor e cientista, foi um empresário de grande visão. Ele nasceu em 1847 numa família de classe média no estado de Ohio e só frequentou a escola por 3 meses de sua vida. Seu professor dizia que ele era disperso, confuso e incapaz de aprender, e por isso acabou obrigado a estudar em casa. E em casa, Edison, com a ajuda da mãe, pôde estudar o que realmente lhe interessava, e lia todos os livros de ciências que podia. Aos poucos, montou um laboratório químico no sótão de sua casa, e lá fazia pequenas experiências científicas. Aos 12 anos, começou a trabalhar como vendedor de doces e jornais nos trens, e acabou conhecendo uma máquina fascinante nas estações por onde passava, o telégrafo, que transmitia mensagens a longas distâncias. Edison se interessou tanto por aquela máquina que aos 15 anos conseguiu um emprego como telegrafista, e foi aproveitando este seu conhecimento que em 1870, já morando em Nova York, construiu um telégrafo para a transmissão automática de cotações da Bolsa de Valores. Ao oferecer a invenção a uma poderosa empresa, conseguiu vendê-la por $40 mil, bem mais do que os 3 mil que esperava ganhar. Mas a maior invenção de Thomas Edison foi a lâmpada elétrica incandescente. Na verdade, a lâmpada já existia, mas ninguém havia conseguido criar um filamento que ficasse aceso por mais do que alguns segundos. E foi a conhecida perseverança de Edison que fez a diferença. Após 4 anos de centenas de tentativas, Thomas Edison e sua grande equipe apresentaram ao mundo uma lâmpada que conseguia ficar acesa por aproximadamente 45 horas, utilizando um filamento de algodão parcialmente carbonizado. A noite nunca mais seria a mesma após a lâmpada de Thomas Edison. E ele criou também outras invenções que revolucionaram a vida moderna. Foi Edison que criou o primeiro gravador de voz da história, o fonógrafo, e criou também um microfone com pedrinhas de carvão que é utilizado até os dias de hoje nos telefones. O cinema também tem muito a agradecer a ele. Foi Edison que inventou o que poderíamos chamar da primeira câmera de filmagem da história, o cinematógrafo, que registrava cenas em movimento. Depois, estas mesmas cenas eram visualizadas em outra máquina, o cinetoscópio. Ao final de sua vida, ele tinha mais de 2.300 patentes de invenções em seu nome. Thomas Edison iluminou o nosso mundo com sua lâmpada elétrica, mas ainda mais com suas inúmeras ideias e criações. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Vocês viram que incrível a história dele? Foi praticamente expulso da escola porque foi considerado disperso, né? Foi com certeza, né? Deve ter alguns adjetivos, né? Que eles devem ter colocado. Onde a mãe dele, né? Eu vi numa matéria, né? Quando ele perguntou para a mãe, o que está escrito? Aí a mãe dele falou assim, acho que está até escrito aqui. Falou assim, seu filho é um gênio, ou seja, se ela tivesse falado diferente, né? Filhos, estão expulsando você da escola porque você é burro, porque aquilo, o que teria acontecido na vida dele, né? Com certeza ele não teria chegado onde ele chegou, mas a mãe percebeu que o filho era capaz, né? Acreditava no filho, né? E olha só o gênio que esse homem se tornou, né?
gênio aí que descobriu, né, a lâmpada e tantas outras coisas que eu não sabia. O telégrafo mesmo eu não sabia. E tem muitas outras coisas que está patenteado com o nome dele, que eu também não sabia. Muito bacana, né? Pessoal, na próxima página, tá? 275, para a gente poder finalizar nossa aula, para que ela não fique muito longa, eu só vou ler aqui para vocês, tá? Dessa forma, sendo você um viajante que constrói a própria história em busca da realização do seu sonho, o que você traz na sua bagagem? Você já pensou sobre isso? Será que a perseverança, determinação e o esforço exercem um papel fundamental, né? Fundamental na forma de como você lida com seus erros? E a criatividade e ousadia surgem diante da solução de um problema? Será que assim como Thomas Edison você se sente capaz de muitos feitos? Olha só, pessoal, são várias perguntas aí que eu quero muito que vocês reflitam sobre isso, tá? A perseverança, a determinação, o esforço, né? Se isso faz parte da sua vida, você tem colocado isso em prática na sua vida? Continuando aqui, deixo você aqui com essas reflexões e termino dizendo algo muito importante. Não se sinta fracassado diante de algum erro ou se acontecer de se perder numa parte do caminho. Se houver momentos de confusões e escolhas ruins, faça dessas situações referências para dar mais passos na direção do seu sonho. Mais que querer acertar sempre é encontrar sentido na sua vida e construir a sua própria história. E eu finalizo dizendo aqui para vocês também que não espere dos outros o que é um dever seu, o que é uma atitude sua. Não coloque culpa no pai, não coloque culpa na mãe, não coloque culpa no professor, não coloque culpa em ninguém, porque o seu dever é de correr atrás do seu futuro, é correr atrás daquilo que você quer e não esperar com que os outros façam por você. Entendeu? Então eu quero terminar isso com você. Faça o seu papel. Estude, trabalhe, lute, acredite, siga em frente e lute, conquiste os teus sonhos. E se errou, reconheça o erro e mude a estratégia. E principalmente, aprenda com a situação para não repetir mais esses erros. Tá certo, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula. Um abraço aí para vocês.